As leis judaicas para o velório são detalhadas. O enterro deve ocorrer o mais rápido possível, uma prática que reflete a origem do judaísmo num clima quente. Os judeus ortodoxos se opõem à cremação, pois acreditam que ela nega a possibilidade da ressurreição do corpo. Mas a cremação é permitida no judaísmo reformista. A vida sendo tão preciosa, o judaísmo diz que a morte não deve ser precipitada pela eutanásia ou qualquer ação que a antecipe. Em geral, o princípio ético básico é que quando a vida estiver em jogo, qualquer outra lei cai por terra. A vida humana vale mais que tudo. Somente 3 proibições são maiores que a preservação da vida. Não se podem fazer estas coisas mesmo que alguém morra. São elas cometer incesto, praticar assassinato ou idolatria. Mas em tudo mais, a preservação da vida prevalece. Do Código Mosaico, os rabinos derivaram 613 mandamentos para os judeus cumprirem. Como vimos, muitos deles estão ligados à sinagoga e à vida familiar, às festas e aos jejuns. Centenas de mandamentos estão ligados ao ritual do templo e à vida agrícola no Israel antigo, e esses não são usados há quase 2000 anos. Mas outros mandamentos afetam todos os aspectos da vida cotidiana. Os mais óbvios são as regras de alimentação, kosher. Muitos animais são totalmente vetados, incluindo crustáceos e carne de porco. Há regras básicas para o ritual do abate dos animais para assegurar uma morte rápida e humana. Outras regras prescrevem, como extrair o sangue que é visto como sede da vida. Os rabinos também derivaram da Bíblia o veto de comer laticínios junto com carnes. O vínculo com a Terra Santa é um fator vital do judaísmo. Foi estabelecido no início no pacto entre Deus e Abraão. A qualidade religiosa da vida na terra de Israel era vista como superior à de outros lugares. Não só um maior número de mandamentos podia ser cumprido em Israel, e sobretudo em Jerusalém, mas o judeu também se sentia mais perto da presença de Deus. Jerusalém representava o local onde se podia sentir a presença divina. Você podia, entre aspas, ver Deus. Você podia senti-lo ali mais do que em qualquer outro lugar. Ele representava, num sentido, a história judaica. O rei Davi, o rei Salomão, um tempo maravilhoso. Jerusalém sempre foi considerada o centro espiritual e simbólico do povo judeu. Nós saímos de Jerusalém, nós voltaremos para Jerusalém, voltaremos para lá. Certamente o Estado de Israel é uma preocupação primordial dos judeus em todo o mundo. Começando no final do século XIX, quando os judeus foram expulsos da Rússia, da Polônia, da maior parte do leste europeu. A migração de volta à Terra Santa começou de novo com toda a força. E aí veio Hitler e a tragédia do Holocausto. Parte da tragédia é que os judeus, que talvez tenham escapado da tirania nazista, não tinham para onde ir. Bom, na minha opinião, à medida que o Ocidente moderno tomava forma com o Renascimento que veio depois, o problema da comunidade judaica, do que fazer com os judeus, começou a penetrar na civilização e cultura ocidentais, e isso continuou a ser um problema até o século XX. Os Estados Unidos hoje, por exemplo, em algumas regiões os judeus eram interditados até poucos anos. Pela mesma razão que os alemães nazistas mataram 6 milhões de judeus, pela única razão de serem judeus. Éramos odiados na Rússia só por sermos uma minoria e por sermos judeus. Em 1918, houve pogroms
de judeus. Bandos invadiram nossa cidade e mataram, num só dia, mais de 500 pessoas. Buscavam sobretudo os homens. Isso foi em 1918, eu já tinha 13 anos. Ainda me lembro dessas atrocidades. Os homens jaziam nas ruas e 2 dias depois nos deram permissão para finalmente enterrá-los adequadamente. O Holocausto foi pior que qualquer outra perseguição já existente, mas teve continuidade com a ideia da segregação, dos guetos, o uso de insígnias especiais para identificar os judeus, restrições à atividade econômica. Nada disso foi original. Tudo isso teve raízes muito cedo no Ocidente. O problema dos judeus estava imbuído no Ocidente e continuou a modelar os eventos por centenas de anos até o nosso século. As igrejas ocidentais se horrorizaram ao perceber que o antissemitismo tradicional entre os cristãos e os estereótipos antissemitas criados ao longo dos anos contribuíram para uma atmosfera em que um holocausto era possível. As igrejas cristãs condenaram todas as formas de antissemitismo e logo se desenvolveu um diálogo entre judeus e cristãos. No século passado, o conceito do retorno a Sião foi transformado pelo movimento político sionista e culminou na criação do Estado de Israel em 1948. É histórico. Nós não tínhamos um país até 1948. Em 1948, finalmente recuperamos o nosso país. Qual é a posição do judaísmo atualmente? Bem, é intensamente pluralista. Hoje, há cerca de 12 milhões de judeus no mundo, cerca de 6 milhões nos Estados Unidos e 4 milhões em Israel. Estas duas comunidades são os polos gêmeos em volta dos quais giram a vida e a cultura religiosa judaica. No começo do século XX, um escritor franco-judeu, Edmond Flenck, tinha vínculos tênues com o judaísmo. Então, sob o impacto do antissemitismo francês, ele se tornou um judeu comprometido. Ele escreveu um credo que expressa lindamente a visão judaica moderna. Sou um judeu, pois tendo nascido do povo judeu e o recuperado, meu desejo é que vivam depois de mim, mais vivos do que em mim. Sou um judeu, pois a fé judaica não exige de mim nenhuma resignação mental. Sou um judeu, pois a fé judaica exige de mim toda a devoção do meu coração. Sou um judeu, pois em todo lugar onde o sofrimento chora, o judeu chora. Sou um judeu, pois toda vez onde o desespero impera, o judeu tem esperança. Sou um judeu, pois a palavra do judaísmo é a mais antiga e mais nova. Sou um judeu, pois a promessa do judaísmo é uma promessa universal. Sou um judeu, pois para os judeus o mundo ainda não está terminado. Os homens o estão terminando. Sou um judeu, pois para os judeus o homem não é criado, os homens o estão criando. Sou um judeu, pois acima das nações e de Israel, o judeu coloca o homem em sua unidade. Sou um judeu, pois acima do homem, imagem da unidade divina, o judaísmo coloca a unidade divina e sua divindade.